Evangelho de Marcos, no capítulo 9. É uma passagem conhecida, mas eu não vou ler ela inteira. Eu vou ler apenas uns pedaços. Evangelho de Marcos, no capítulo 9, amém? Vou ler a partir do versículo 28. Bem no finalzinho mesmo. Diz assim: depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Eles saíram daquele lugar e atravessaram a Galileia. Jesus não queria que ninguém soubesse onde eles estavam, porque estava ensinando os seus discípulos. E lhes dizia: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, e 3 dias depois ele ressuscitará. Mas eles não entendiam o que ele queria dizer e tinham receio de perguntar-lhe. Então aqui, Jesus havia acabado de realizar um milagre que os discípulos pelejaram para que ocorresse, não conseguiram. Então um pai leva um menino endemoniado para os discípulos de Jesus e pede para que esses venham impor as mãos e venham expulsar esse espírito maligno. E os discípulos tentam e não conseguem. E esse pai chega em Jesus e fala: olha, eu trouxe meu filho, ele está sofrendo isso, mas os discípulos não estão conseguindo. E aí Jesus fala uma palavra dura, fala: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam-me um menino. Então o pai vai falar com ele. Ele vai ser trazido. Quando o espírito maligno vê Jesus, vai cair, vai espumar pela boca, vai rolar no chão. Jesus pergunta para o pai, então, há quanto tempo está assim? E o pai vai falar que desde a infância o filho está sofrendo disso, e aí vai contar a história. E no final o pai vai falar assim: olha, se puder fazer alguma coisa, liberta o meu filho. Aí Jesus pega e responde o quê? A gente ama essa parte, vamos falar a verdade. Se tudo é possível ao que crer. Então o que o pai faz? Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Então, nesse episódio, os discípulos já aprenderam 2 lições apenas observando aquilo que eles viveram nessa experiência, tentando expulsar esse demônio. Primeira lição: quem pede a bênção ou quem vai atrás de receber uma bênção não pode ir sem fé. É a resposta de Jesus para o pai. Muitas vezes, ou a gente ora por alguém que não tem fé, e a gente nem pergunta se a pessoa tem fé, a gente não presta atenção na resposta que a pessoa está falando. Sabe, quando às vezes a gente para pensar, a gente relembra a conversa que a gente teve. Quantas vezes você está falando de milagre, de que Jesus cura, e a pessoa está só lançando dúvidas e palavras de incredulidade nos seus ouvidos. E a gente não percebe. E a gente insiste e fica batendo na mesma tecla. E a pessoa não quer nem saber porque ela não acredita. E às vezes a gente até fica: ué, mas eu estou orando tanto para Deus realizar isso na vida do fulano, por que não acontece? Porque a pessoa não tem fé. E a pessoa impede a Deus agir. Então os discípulos aprenderam com Jesus que é necessário que a pessoa que recebe a oração tenha fé. Quantos vão até Jesus pedindo uma cura e Jesus responde: filho, a tua fé te salvou, vai em paz. Não é verdade? Por que Jesus responde: vai em paz? A fé te salvou, quando a pessoa está procurando uma cura física. Porque além da fé necessária para a cura física, Jesus encontrou nesses corações uma fé que foi possível fazer com que a salvação do Senhor chegasse até aquelas vidas. E muitas vezes a gente não presta atenção nisso. Outros casos a gente vai orar por alguém que tem uma fé tremenda, mas ainda não aceitou Jesus, mas ela crê que Deus pode mudar, e Deus muda a situação, e muitas vezes falta de nós falar: olha, já que você tem fé e Deus realizou o seu pedido, você não tem fé para aceitar Jesus como seu único e verdadeiro Salvador e fazer o apelo ali? Muitas vezes a gente acha que a resposta material
é o suficiente, quando que na verdade a pessoa precisa é de um momento de expressar a fé dela em aceitar Jesus como o verdadeiro e único Salvador. Os discípulos não identificaram nenhum nem outro nessa situação, mas também era um espírito maligno muito forte e era necessário que eles se consagrassem. E essa foi o segundo aprendizado que Jesus ensinou nesse episódio para eles. Há espécies de demônios que nós vamos encontrar em nossas vidas que somente o jejum combinado com a oração trará efeito. E era o que Jesus mais fazia. Quantas vezes a gente vai ver que Jesus se retira para orar? A gente viu que Jesus fez um jejum de 40 dias. Não é mesmo? E aí teve a tentação. E muitas vezes a gente não está preparado para orar pela outra pessoa também. Porque a gente só tem a oração e às vezes é necessário um pouco mais. É necessário a palavra combinada com a oração, ou às vezes é necessário o jejum e a oração, mas a gente só tem a oração. E no momento que a gente tem para preparar, para ter o resto, para complementar, e a nossa oração ser mais eficaz e mais poderosa, a gente fala, tá bom, a oração fez efeito. Só que na palavra a gente encontra através de Jesus que é necessário ter 3 coisas para que nossa fé, nossa oração seja inabalável. É necessário uma entrega. Por que que a gente jejua? Para quebrantar a nossa carne. Para mostrar para a nossa carne que ela não é nada. Que ela não pode mandar e estar acima do nosso espírito. Quando nós jejuamos, nós fazemos com que a nossa carne enfraqueça e o nosso espírito se torne forte. Quando nós lemos a palavra do Senhor, nós nos tornamos fortes, porque a palavra do Senhor é o alimento que sustenta o meu espírito. Como eu posso falar de uma fé, como eu posso orar por alguém, se eu não tenho base? Os discípulos se encontraram sem base na hora da oração ali. Estava faltando algo. Ou às vezes você está falando de Jesus e a pessoa faz uma pergunta e você fala, ixi, isso aí eu não cheguei ainda na leitura da Bíblia. Mas, um dia, eu vou chegar na igreja e vou perguntar para o pastor se lembrar. Não! Consulte o pastor sim, mas leia, busque você também. É necessário, porque a fé vem através do ouvir da palavra de Deus. Você tem que ler a palavra de Deus para poder ouvir e a fé poder crescer. Então Jesus está ensinando os discípulos e Jesus ensina os discípulos desde o momento em que eles são chamados e separados para seguirem Jesus. Quando Jesus fala, vem e segue, ali começa uma escola. Jesus está formando homens para cuidarem do trabalho após ele morrer. Porque Jesus, após a morte, ressuscitaria e ele vai ficar aqui na terra para sempre? Todo mundo está vendo Jesus? Já encontraram Jesus andando aí pela terra? Homem? Não, porque ele subiu para o céu. Era necessário homens que estivessem prontos para assumir a frente da igreja e cuidar das ovelhas que Jesus havia juntado. Então, toda oportunidade que Jesus tiver, ele estará ensinando os discípulos. Embora os discípulos não tivessem consciência, Jesus está dando a palavra para ser a base do ministério deles. Que mais tarde eles vão lembrar que depois da ressurreição de Jesus, eles vão compreender verdadeiramente aquilo que Jesus falou. E é por isso que nós temos os evangelhos. São homens que compreenderam o valor dos ensinamentos de Jesus e fizeram com que os ensinamentos não ficassem somente na mente, mas fossem passados para o papel, para que os outros irmãos pudessem ter acesso ao conhecimento que firma a fé. Mas nesse momento, nesse episódio, Jesus se retira daquele lugar, após ensinar essas 2 lições para os discípulos, e eles vão para outro lugar em que Jesus não quer que ninguém saiba onde eles estão. É necessário ter um momento a sós com Jesus. Por isso é importante para nós lermos a palavra de Deus. Todo mundo foi chamado por Jesus, sim ou não? Amém? Vocês foram chamados por Jesus? Sim. Fomos chamados para segui-lo, entregar nossa vida para ele, e estamos seguindo a Jesus.
é necessário que nós tiremos um momento a sós para aprender de Jesus. Na igreja é uma coisa aprender em conjunto como corpo de Cristo, mas é necessário que você, membro do corpo de Cristo, esteja fortalecido. E esse fortalecimento só vem no momento que você se retira para ter um momento a sós com Jesus. Sabe aquela parte que Jesus fala, entra no teu quarto, fecha a porta e ali fala com o Pai que te vê em secreto? É isso. Jesus, sempre que tem oportunidade, os discípulos vão tirar algumas dúvidas com Jesus em particular, saindo eles ali ou entrando eles numa casa, no particular, no secreto, sem a multidão em volta. Eles e Jesus. É o momento deles e Jesus. E aqui vai falar um problema que os discípulos têm, que muitas vezes nós temos em nossa caminhada. Não compreendemos o que Deus fala. Porque Deus fala às vezes em mistérios. E esses mistérios são difíceis para nós compreendermos como homens. E o que significa? Devo desistir? Esquecer? Não. Maria guardou as palavras que o anjo falou para ela onde? No coração. Aquilo que não entendemos de Deus, que é um mistério, eu não posso jogar fora, igual os discípulos simplesmente guardaram para depois, em vez de usar a oportunidade que Jesus estava sentado ali do lado deles. Muitas vezes nós temos que guardar no nosso coração e não deixar com que isso que impediu os discípulos, o receio, o medo, nos impeça de tirar nossas dúvidas com Deus. Às vezes nós simplesmente falamos assim, um dia Deus vai revelar, ou Deus vai usar outra pessoa para falar comigo, e eu não preciso buscar, porque alguém vai me responder. Alguém vai trazer a revelação, alguém vai trazer a profecia, alguém vai esclarecer minha mente. Então eu vou deixar para lá. Vou deixar para lá. Não vou anotar, eu não vou buscar, eu não vou orar sobre isso, eu não vou ler a Bíblia sobre isso, porque alguém vai trazer essa resposta. Sim, creio que Deus usa outras vidas para também nos ajudarem a encontrar respostas que nós não entendemos. Mas eu também acredito que na maioria das vezes, Deus já está com a resposta pronta para te entregar. E tudo o que Ele espera é que você diga. Jesus sabia que os discípulos não estavam compreendendo o que Ele estava falando, sim ou não? Sim, Jesus conhecia o coração das pessoas. Conhecia a mente. Se Jesus sabia que os discípulos não entendiam, por que Jesus não explicou? Olha, vocês não estão entendendo, então eu vou explicar de novo. Espera aí, com outras palavras. Por que Jesus não reexplicou? Os discípulos tinham acabado de ver, através da vida do pai daquele garoto, a expressão da dificuldade e a resposta de Jesus. Como assim, Carolina? Quando Jesus fala para eles, se tiveres fé, tudo é possível ao que crê, ele logo não fica com dúvida, ele fala, eu sou incrédulo, esse é o meu problema, essa incredulidade, me ajuda. Os discípulos acabaram de ver que quando aparecia um problema, uma dúvida, era necessário falar. Era necessário expressar em palavras. É diferente entre o relacionamento nosso, entre nós, irmãos? Não. Não, claro que não. Quando você está falando de Jesus para uma pessoa, quando você está ensinando alguma coisa para alguém, quando você está pregando para alguém, quando você olha para a fisionomia da pessoa, você sabe se ela entendeu o que você está falando ou não. É verdade ou não é? Por que muitos professores não tiram dúvida de alunos, mesmo vendo que o aluno está viajando? Porque os professores esperam expressar a dúvida em palavras, para que ele possa ajudar. Jesus é assim também. Deus, nosso Pai, é assim também. Ele aguarda que nós expressemos a nossa dificuldade. Sabe, às vezes, quando sobe a ira, e você está a ponto de pecar, você já está pecando, e você fala, eu sei que eu não devo fazer isso, mas eu não estou conseguindo me controlar. Esse é um momento que você tem que fazer como o pai desse menino. Ao contrário dos discípulos pecar ali e falar, depois eu peço perdão. Não, eu vou falar, Senhor, eu estou tão irado agora que eu não estou enxergando nada. Me ajuda.
a controlar. Senhor, estou muito ansioso, Senhor. Eu não sei o dia de amanhã. Me ajuda na minha ansiedade. Senhor, eu estou com medo dessa pandemia. Eu estou com medo desse vírus. Eu estou com medo dessas coisas. Expressa. Não tem como ajudar uma pessoa se ela não fala que ela precisa de ajuda. É em vão a ajuda. Por que que a maioria das pessoas que são usuários de drogas não sai da rua? Porque não querem ajuda. Quando eles querem ajuda, eles expressam. Quero ajuda. E aí você vai lá e ajuda e põe no lugar. E quando parte da pessoa, e a pessoa que quer ajuda mesmo, ela consegue se libertar. Por que que muitos entram na casa de recuperação e saem da mesma forma? Porque eles não querem. Eles não buscam. Mas quando a gente expressa e fala para Deus, olha Deus, não estou entendendo isso, eu não estou compreendendo isso. Quando você expressa, então você começa a buscar a resposta. Você começa a se empenhar. Você começa a gastar o seu joelho no chão. Você começa a gastar as páginas de leitura da Bíblia. Você começa a ir atrás. Você não espera um dia, talvez, alguém ter a revelação da sua dúvida, mas você busca a Deus. E se precisar e for necessário que Deus use outra pessoa para te esclarecer a dúvida, Deus vai mandar essa pessoa. Mas não vai pegar você. Sabe aquele negócio de tipo, a pessoa vem tirar a dúvida com você e você fica, hã? Eu já te perguntei isso algum dia? Não estou lembrado nem dessa dúvida, não sei do que você está falando. Nunca nem pensei nisso. Porque você não guardou a dúvida. Você não queria tirar. Você deixou. Mas quando você quer, você fala, é isso mesmo, Deus está falando comigo. Realmente, Deus está me revelando agora a resposta disso. E é assim. Então, o que Deus está falando conosco aqui é que é necessário colocar em palavras. É necessário que a gente abra a boca. Gente, vou falar uma coisa bem sincera com vocês. Em todas as leituras do Evangelho, eu nunca vi Jesus operar um sinal, uma maravilha que tivesse na mente de alguém. A pessoa pensou, mentalizou e Jesus fez. Todos que precisavam, que queriam alguma coisa, iam até Jesus e falavam. E um dos problemas dentro da igreja é que a gente sabe que, a gente tem o conhecimento de que Deus lê o coração e lê a mente, acha que é suficiente. Mas não é suficiente. Não é suficiente. Da mesma forma, eu nunca vi na palavra do Senhor. Nunca vi na palavra do Senhor. E a Bíblia é o nosso guia. Ela é a base da nossa vida cristã. Nunca vi alguém ir adorar a Deus no pensamento ou só no coração. Não há exemplos. O que isso quer dizer? Pode até ter eficácia, mas não vai solucionar o problema 100%, porque a palavra de Deus usa de exemplos que estão aqui. Todos expressaram. Quando a gente expressa, gente, uma dificuldade, uma dúvida, nós revelamos a nossa fragilidade. Não sou autossuficiente. Preciso que alguém venha me ajudar. E isso muitas vezes, quando alguém não consegue expressar, é um sinônimo que a pessoa não consegue ter humildade o suficiente de pedir ajuda. Um coração quebrantado não vai pesar em nada abrir os lábios. Um coração contrito, não estamos falando aqui de gritar na presença de Deus. Aleluia! Não, não. É abrir os lábios e falar, glória a Deus, aleluia, é isso mesmo. Jesus, eu preciso de ajuda. Jesus, eu preciso de você. Preciso. Tira essa dúvida para mim, Jesus. Fala comigo, Jesus. Nós temos que expressar. Porque a palavra de Deus diz que os tímidos não herdarão o reino. Ou a gente manda essa timidez embora, ou quando Jesus descer, os tímidos ficarão. E não adiantou de nada. Nada. Então, o que Jesus está mostrando para nós? Não haja timidez, não haja empecilho, que não haja nenhum ponto de orgulho que te impeça de falar, de exaltar, de glorificar a Deus.
Não sou perfeito, eu não sei como fazer isso. A gente aprende. Como que a gente aprende? Buscando. Né? Eu nunca vou esquecer uma vez que a gente estava num culto de oração. E quando o culto de oração era diferente desse modelo aqui. Né? Que era antes da palavra e depois a gente ia orar. E o Samuel estava até na igreja, ele tinha acabado de chegar. E ele vinha nesses cultos de oração. E aí a gente estava assim perto e eu perguntei assim, nossa, você não vai orar não? E aí o Samuel olhou para mim e falou assim, eu não sei orar. Eu falei, você não sabe orar? Eu fiquei em choque. Porque para quem cresceu dentro da igreja, a oração é simples, é fácil, é só você falar. Eu falei assim, nossa, eu falei, fala com Deus. Aí ele, fala com Deus o quê? Eu falei, fala com Deus o seu dia. Aí ele, só isso? Eu falei, apresenta o seu dia, apresenta a sua família, começa a pedir para Deus falar. E aí, ele começou. Hoje, o Samuel ora, e ora muito. Fala com Deus mesmo, e Deus responde. Mas o que é isso? Ele expressou a dúvida dele e deixou Deus ensinar. Deus está ensinando ele até hoje, mas ele está se permitindo ser ensinado. Sabe, às vezes a gente quer receber uma cura, que é impossível. É impossível. Mas a gente tem que expressar. Fala, ei, preciso dessa cura. Vou buscar. É impossível aos meus olhos, mas Deus me ajuda na minha incredulidade. Trabalha na minha incredulidade, na falta de fé. Contigo, Deus, eu quero fazer o que Pedro não conseguiu. Tem crente que nunca conseguiu andar sobre as águas. Espera aí que eu tenho que então procurar um mar e ficar treinando? Não, através da fé. Quando estiver ventando, quando tiver dificuldade, quando tiver a casa caindo, você andando sobre as águas, em nome de Jesus, isso não vai me afetar. Eu vou ter meu momento com Deus, eu vou orar, vou apresentar e eu vou sair dessa tempestade. Aquele louvor, no meu barquinho está quem? Jesus de Nazaré. Eu vou permitir que Deus trabalhe, mas eu só permito que Deus trabalhe quando eu falo o que eu preciso. Ele sabe, ele vê, mas é necessário que você peça. Sabe aquele versículo que bate na porta, a porta se abre? Se você não bater, não tem porta aberta. Você só acha aquilo que procura. Se você não procura, você não acha. Sabe aquela outra parte que fala que aquele que pede, recebe? Se não pedir, pedir com os lábios, não recebe. E isso não ficou claro para os discípulos. Andando com Jesus, eles não entenderam. Basta uma palavra tua, não é que a gente fala? E os montes, né? É lindo esse louvor. Eu creio que tudo é possível. E que nada é impossível para ti. Expresse. Não é sempre que nós vamos estar nessa fé, não, gente. Vai acontecer algumas coisas na nossa vida que vai fazer a gente chacoalhar. E se a gente não estiver preparado para falar com Deus, não é ninguém que vai poder nos ajudar. É só Ele. Mas a gente precisa falar o que a gente precisa. E se eu não souber da ajuda que eu preciso receber, então eu falo, Senhor, é isso que eu estou enxergando. Mas eu te dou liberdade para cavar mais. Acha mais o que está faltando aí, Senhor, e me ajuda. Me ajuda a andar, me ajuda a louvar, me ajuda a engrandecer. Me ajuda a crescer. A gente não nasce aprendendo, a gente não nasce já sabendo como louvar a Deus. A gente não nasce sabendo orar. A gente não nasce já sabendo glorificar o nome de Deus. É necessário um aprendizado. E uma hora que a gente aprende, a gente tem que pôr em prática. E os discípulos só conseguiram pôr em prática tudo aquilo que Jesus ensinou depois que eles viram com os próprios olhos. E Jesus ajudou, teve misericórdia para que eles pudessem entender e compreender aquilo. E você vai ver em Atos dos Apóstolos, discípulos totalmente transformados. Nas cartas que eles escrevem para as igrejas, homens transformados. Homens que não têm dificuldade alguma em falar com Deus aquilo que eles estão tendo problemas de dificuldades. E na mesma hora que eles falam, a resposta de Deus vindo ao encontro, porque eles abriram os lábios. Então, o que Deus tem falado conosco
Não importa o momento da nossa vida. Não importa a situação que estivermos vivendo. Não devemos ficar sem o nosso momento a sós com Jesus. E não devemos ficar de lábios fechados nesse momento. Devemos expressar tudo o que sentimos, tudo o que pensamos, tudo o que imaginamos, tudo o que desejamos. E Ele vai poder nos guiar nessa caminhada, aonde quer que nós precisamos chegar. Amém?